riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Olá pessoal, aqui o professor Tácito. Atenção para mais uma aula de Sociologia. Na aula de hoje nós vamos tratar a respeito do pensamento do Émile Durkheim, um pensador profundamente importante para a tradição sociológica, é considerado um dos pais fundadores da sociologia. Vamos tratar a respeito de algumas especificidades em torno do pensamento do Durkheim, falar a respeito do fato social, uma categoria conceitual bastante importante dentro do projeto de Durkheim. Vamos falar sobre a noção de solidariedade e, finalmente, tratarmos a respeito de anomia social. Então, vamos para a aula. Bem, Émile Durkheim empregou o método funcionalista para analisar a realidade social. Funcionalismo que consiste em um método de análise que investiga a sociedade como um grande organismo vivo, cujos elementos funcionam simultaneamente. As leis, as normas, as instituições, os hábitos, funcionando simultânea e harmonicamente, produzindo a realidade social e mantendo a coesão da sociedade. Além disso, o funcionalismo estuda as questões sociais como objetos, como coisas, para dessa forma tentar analisar cientificamente, isto é, com objetividade, aquilo que se propõe a estudar. Um dos livros famosos que Durkheim se orienta pelo funcionalismo é intitulado As Formas Elementares da Vida Religiosa. Livro, como se pode supor, que está interessado em investigar o papel das religiões e de sua constituição nas sociedades. Ao analisar a sociedade, Durkheim compreendeu que cada agrupamento social, dos pequenos aos mais amplos, se organizam em torno de valores comuns, em torno de regras implícitas ou explícitas de convivência que garantem uma certa estabilidade. Para alcançar conclusões plausíveis, verdadeiras, o funcionalismo foca na existência material dos eventos, em como se desenrolam dentro de um sistema social. A ideia de sistema aqui é como a ideia do funcionamento do relógio, em que cada peça age para a existência de um sentido maior. Conforme vimos, uma sociedade é um sistema constituído, dentre outras coisas, de regras e normas que visam o funcionamento de uma sociedade coesa. O objeto central da investigação da sociologia, segundo Durkheim, é o fato social. Portanto, o fato social é aquilo sobre o qual a sociologia deve se debruçar. O fato social é exterior à consciência do indivíduo, no sentido de que o indivíduo é modelado a partir de uma série de elementos sociais dispostos no tecido social. Elementos como a linguagem, as normas morais, as leis, os dogmas religiosos e etc. Durkheim define fato social a partir de 3 características essenciais: generalidade, exterioridade e coercitividade. São esses 3 elementos que estão na tela agora. Daqui a pouco nós vamos abordar sobre cada uma dessas características. Entender o que cada uma dessas características significa. Émile Durkheim nasceu na França em 15 de abril de 1858. Se formou em filosofia, mas o que lhe alçou ao status que tem hoje, sem dúvidas, se deve ao seu papel fundamental na fundação da sociologia, pois ele delimitou o método sociológico com base científica e o colocou a serviço da análise de questões sociais. A ideia de Durkheim era estudar a sociedade com o máximo de cientificismo possível para compreender realmente seu modo de funcionamento.
Bom, tratemos agora a respeito do objeto central do funcionalismo ou da sociologia ao segundo Durkheim, que é o fato social. O fato social é uma categoria conceitual que possui algumas características específicas. Essas características nós vamos tratar a partir de agora. O primeiro aspecto consiste na ideia de generalidade, isto é, na noção de que o fato social se espraia por toda a sociedade, atingindo todos os indivíduos. Não é algo conferido a uma parcela de pessoas, mas algo que se refere à totalidade, a todos os membros de uma sociedade. O fato social, assim, possui uma natureza coletiva. Para exemplificar, podemos dizer que são fatos sociais as vestimentas e o idioma de uma dada sociedade. Segunda característica imprescindível ao fato social é a exterioridade, ou seja, a característica de que o fato social existe exteriormente ao indivíduo, apesar de que modela a consciência individual. Quer dizer, o fato social circula na sociedade e os indivíduos passam a absorvê-lo ao longo de suas vidas. Assim, as pessoas assimilam costumes e valores da sociedade na qual faz parte. Terceira característica do fato social é aquele que diz respeito à coercitividade. A ideia aqui é a de que o fato social exerce uma pressão sobre os indivíduos, sobre os membros de uma sociedade, fazendo-os respeitar as normas e as regras sociais. O caso mais típico, mais intuitivo disso, são as leis que forçam o indivíduo a respeitar certas regras, havendo punição caso haja violação da regra. Porém, não existe apenas a lei como coerção para que o indivíduo obedeça à normalidade social. Há regras veladas, implícitas, que estão incorporadas aos costumes, como as regras morais, as regras de etiquetas, as regras de comportamento. Aqui nesse sentido, embora não haja punições previstas em um código, como no caso das leis, o indivíduo se vê forçado a manter certo comportamento padrão, normal. Dessa maneira, podemos fazer considerações mais gerais sobre o fato social. O fato social diz respeito a formas coletivas de pensar e de agir. Segundo ponto, uma sociedade impõe uma determinada forma de vida aos indivíduos que fazem parte dela. E terceiro, o fato social tem grande importância na garantia da harmonia e da ordem social. Além do mais, os fatos sociais podem ser classificados como normais ou como patológicos. Bem, o fato social é normal quando está bem constituído em uma sociedade. Um fato generalizado, bem disposto na sociedade, chama-se então fato social normal. É importante chamar a atenção para que o fato social normal não é apenas aquele que garante a boa convivência na sociedade, mas, por exemplo, o roubo ou o crime são fatos sociais normais, pois está bastante disseminado nas sociedades. As pessoas convivem com a ideia de que certas coisas podem ser praticadas em uma sociedade. O fato social anormal, por sua vez, é o fato social patológico, que é aquele que possui um caráter de excepcionalidade, uma profunda novidade na sociedade, algo com o qual os indivíduos não estão familiarizados. Por exemplo, o atual uso de máscaras de saúde e o distanciamento social no Brasil, devido à pandemia da Covid-19. É um fato social patológico porque é uma situação totalmente inusitada, nova, que se impõe ao conjunto de uma sociedade. Esse evento passaria a ser fato social normal
à medida que assimilada, normalizada pelo corpo social.